Jesus, 6h mais 25. Nesta manhã de segunda-feira, 14 de agosto de 2023. Nós estamos agora nessa segunda parte, onde nós iremos adentrar um pouco mais no texto. É o nosso pós-madrugada. Estamos dando início também aqui pela Rádio Manaim, pelo satélite, pela TV Manaim, também pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Aqui conosco nossos queridos pastores Aníbal Neri, Ricardo Cassa, Edson Souza, pastor Wallace Rossetti, que foi usado pelo Espírito Santo do Senhor para trazer a palavra, essa palavra de esperança nesse culto de madrugada. O texto base é Gênesis 24:58, que diz: e chamaram a Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este homem? Ela respondeu: irei. Definida Rebeca ali naquele momento. Nós estamos passando por esse momento de definição, é hora de definição. Nós vamos entrar um pouco mais no texto, aliás, não um pouco mais, muito mais no texto, porque é um texto riquíssimo, né? E aqui o tempo da palavra na madrugada é um tempo um pouco mais restrito. Agora a gente vai adentrar com os nossos queridos pastores. Pastor Wallace Rossetti está com a palavra mais uma vez, pastor, para a gente entrar um pouco mais nesse texto riquíssimo, não é mesmo, pastor? Pai do Senhor Jesus. A paz do Senhor Faé, a paz do Senhor, os demais irmãos que nos ouvem, a bancada aqui, o Edson, Aníbal, Ricardo e todos que estão participando da madrugada nessa manhã. Justamente esse texto fala dessa história profética, dessa história maravilhosa que é muito importante para nós diante de vários aspectos, né? Nós vemos os aspectos, os sinais que estiveram diante de Rebeca para tomar a decisão, né? A experiência dela quando ela voluntariamente ali levou água para os camelos, que era um pedido que Eliezer fez para identificar a noiva, porque a noiva do Senhor, a igreja fiel, ela tem a sua peculiaridade, ela tem seus aspectos maravilhosos, né? Como corpo, vários aspectos, mas a decisão também foi baseada em muitas coisas, né? Como Eliezer narra para ela de que forma que ele identificou ela como, primeiro, que ela tinha que ser da mesma linhagem, né? Da mesma linhagem de Isaac, era da mesma família. Isso era fundamental, porque a igreja é da mesma linhagem, né? Ela tem essa experiência maravilhosa para que a igreja esteja identificada ali. Então foi um dos quesitos que Abraão deu para Eliezer, né? Então vai dentre os filhos, né? Então vai lá buscar a minha noiva, né? E a palavra de Deus nos diz que ele, diante daquilo, ele dá alguns presentes, dá um pendente de ouro, ele traz alguns presentes. Quando ele identificou quem era a igreja, as duas pulseiras que fala da comunhão dobrada. Então vários aspectos sucederam ali, e quando Rebeca toma ciência de tudo isso, ela decide, né? Independente dos argumentos que haviam, os argumentos do irmão, da mãe, pedindo que ela ficasse, que eram argumentos fortes, porque eram afetivos, era um momento da família. Então ela tinha tudo aquilo, mas ela levou em conta o aspecto profético. A igreja desse último momento, ela também está vivendo essa mesma experiência, né? Os marcadores proféticos, os sinais que nos notificam a respeito daquilo que Jesus deixou prescrito como sinal para a igreja identificar o tempo do arrebatamento, está claro aos nossos olhos. Então a decisão não é um argumento da razão, a decisão não é por questões afetivas, emocionais, não. A decisão é baseada naquilo que é profético, naquilo que é maravilhoso, naquilo que aponta para a volta de Jesus. Então a decisão de Rebeca ali como igreja fiel, ela não tem a dúvida na sua posição. Ela diz: eu irei. Decisão segura, porque a igreja fiel, ela está segura na sua decisão, né? Então você que nos ouve, nós que somos igreja do Senhor, nós temos que estar muito convictos, baseados em dados e fatos que nos dá segurança para isso. E essa segurança é fundamental nessa hora, né? Nós não podemos titubear entre dois caminhos.
A igreja, ela sabe muito bem de onde ela saiu, ela sabe onde ela está no contexto profético e ela sabe muito bem para onde ela vai. Então a Rebeca, ela tomou a decisão segura: eu irei. E essa decisão nós precisamos tomar todo dia. Não é só um dia, é todo dia, né? Então isso mostra a história linda, maravilhosa da igreja que vai ser arrebatada. Amém. Pastor Edson. Louvado seja o Senhor, né? Mais uma vez aí, a paz do Senhor, a todos os nossos irmãos aqui na bancada, o Wallace, Aníbal, o Ricardo, você, Faé, e todos que estão nos acompanhando. O pastor Wallace estava trazendo a mensagem aqui, eu estava fazendo alguns apontamentos que fazem parte do nosso dia a dia e da decisão do servo de Deus, né? Você olha, por exemplo, a decisão de Rebeca, assim, pergunta-se para ela: você irá com esse varão? Sim, irei. A gente tem envolvido ali algumas coisas, ó, laços familiares ou profecia, não é verdade? Porque Eleazar contou que Deus estava naquele negócio, como aconteceu, e falou para ela qual era o objetivo. Então, você fica com o quê? Laços familiares ou você fica com a profecia? E o pastor Wallace falou aqui dos marcadores proféticos. Então, o que a gente vai ficar nessa hora? O laço familiar é bom, não é? O convívio familiar é bom, mas olha só, isso vai nos levar para o céu. Isso, já colocando o profético, a espiritual, isso vai alimentar a nossa alma? Não. Então, é muito bom eu viver em família, mas é muito melhor eu viver em espírito. De modo que o que nos importa é alcançar a mim e toda a minha família, para que nós sejamos família duas vezes, né? Família principalmente no Senhor e família também que obedece a Deus, como casa. Como casa. Então a primeira coisa é isso: laços familiares ou profecia. A igreja que vai ser arrebatada, ela foca na profecia. Segunda coisa, ela ia sair da parentela dela e ia para um lugar que ela não conhecia e ia se casar com uma pessoa que ela nunca tinha visto. Só havia ouvido o anúncio de quem era e como seria. Mas ela não tinha visto, ela não conhecia ainda, só de ouvir falar que ela conhecia. Mas o que nós temos nesse segundo confronto? Conforto social ou descanso para a alma? Conforto social é estar no meio de um lugar que você já domina, onde você conhece tudo racionalmente, não precisa de Deus, não precisa de nada, porque você já conhece. Conforto social. E descanso para a alma? Descanso para a alma é quando você vive profeticamente, de fé em fé, Deus abençoando, e os que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, não subiu o coração do homem, Deus vai revelando. É isso que traz descanso para a alma. O conforto social, a cognição humana, o conhecimento humano, isso não traz descanso para a alma. Mas a profecia traz descanso para a alma. E aqui nós temos em xeque exatamente isso. Porque aqui está eivado de profecia para o arrebatamento da igreja, o relacionamento de Cristo com a igreja, o Espírito Santo que conquista o coração da igreja, tira do conforto humano, tira do conforto social e coloca no conforto da profecia. E eu vou dizer, finalizando, que o que nos conforta e o que nos dá segurança é a profecia. Então, irmãos, já finalizando aqui a minha fala, a profecia é que alegra a nossa alma. Eu irei é porque a profecia nos será por caminho, a profecia nos será por muro e antemuro, a profecia nos será por penhor de uma vida e uma aliança eterna com o Deus da nossa salvação. Maravilha. Glória a Deus. Aníbal Nery, que riqueza, né, pastor? A palavra aqui é de uma riqueza maravilhosa, né, Faé? A paz do Senhor a você, mais uma vez, aos irmãos que nos ouvem, aqui o pastor Wallace Rosete, o pastor Edson Souza, o pastor Ricardo Cassa. A palavra, ela é rica e maravilhosa. A história por si só, aqui, ela já poderia deixar a pessoa ser atraída, ou gostar, ou se inspirar para a sua vida. A própria história do encontro de Rebeca com Isaac, essa busca, mas aqui o pastor Wallace, o pastor Edson já falou também, é uma coisa maravilhosa, porque aqui estão os marcadores proféticos,
aqui está a profecia. Então não é apenas o histórico, não é apenas a história do encontro de Rebeca com Isaac, mas é a profecia. E aí nós precisamos lembrar de algumas coisas, Faé, irmãos que nos ouvem. A Rebeca, ela é tipo da igreja aqui, naturalmente, né? Está bem identificado isso na palavra. Eliezer é tipo do Espírito Santo, o pai, o filho Isaac. Mas aí nós lembramos que é exatamente o Isaac que o Senhor requereu o sacrifício dele. E por requerer o sacrifício dele, nós vemos que já vem numa profecia maravilhosa, porque aquele que foi levado à cruz para morrer por nós, o Senhor Jesus, é o mesmo que é o noivo que haverá o casamento, a união eterna no arrebatamento da igreja. Então, quando nós olhamos aqui a oportunidade, temos estudado também no livro de Cantares de Salomão sobre a oportunidade perdida do homem, e aqui o pastor Wallace lembrou disso também, aqui a oportunidade que Rebeca teve e que hoje o homem tem, enquanto o Senhor Jesus não voltar, ainda tem essa oportunidade. Está aqui então este encontro maravilhoso, esse bom encontro, como diz a própria palavra. Mas uma coisa interessante, quem identificou o noivo para Rebeca foi Eliezer. Quem identifica o noivo para o homem é o Espírito Santo de Deus. Ele é o revelador dos segredos, ele é o revelador do mistério. Então, vejam, aqui é interessante, quando Labão ele sabe, que é irmão de Rebeca, quando ele sabe quem era aquele varão, e ele se afeiçoou, gostou da presença dele, ele disse assim: entra bendito do Senhor, porque está fora. Olha que coisa maravilhosa. O que o homem precisa nessa hora? Irmãos, na vida dele, o que você precisa, o que eu preciso é não deixar o Espírito Santo fora da sua casa. Deixa ele entrar na sua casa, porque ele quer revelar os segredos da eternidade. E o segredo da eternidade, o mistério revelado, é o Senhor Jesus, aquele que morreu, ressuscitou, está vivo, é o Cordeiro eterno, que aqui na profecia, na vida de Isaac, estava ali a resposta dada pelo Senhor, na providência daquele Cordeiro, e aqui o encontro da noiva com o noivo. A noiva está definida. A igreja, ela conhece o Senhor na sua intimidade, como o pastor Wallace lembrou aqui nessa manhã. A igreja conhece o Senhor na sua intimidade, conhece o noivo. O Senhor está identificado, o Senhor ele é o mediador entre Deus e o homem. Ele se revela, ele está presente, o Senhor Jesus, e a igreja então está totalmente decidida. Irei. Não tem nem justificativas. Porque às vezes quando você quer justificar, é porque você tem dúvida de alguma coisa. Você às vezes quer convencer as pessoas. Ela poderia dizer: não, eu vou por isso, por aquilo. Não, não é isso. A resposta dela é simplesmente objetiva, direta: irei. Você vai com esse varão? Irei. Então este varão, que é o Espírito Santo do Senhor aqui, na figura de Eliezer, a igreja, ela diz, responde da mesma forma: eu irei, louvado seja o nome do Senhor. Interessante, só para completar, né, Aníbal? Desculpa, Ricardo, que a decisão aí, ela é como igreja, mas a decisão é pessoal, né? Sim. A decisão é pessoal. Muito bem lembrado. Nós estamos falando de salvação, a decisão nossa como salvação é pessoal. Ela fala, eu irei. A mesma decisão que o Josué tomou lá atrás. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Então a decisão é pessoal. Irmãos, o que o pastor Wallace está falando é importantíssimo. Quando nós falamos a igreja, você está inserido na igreja porque você tomou uma decisão pessoal. Isso aí. É uma decisão pessoal, você é inserido como membro do corpo. Então, a decisão, ela é pessoal. Eu irei. E espero que cada um que está ouvindo vá também. A resposta nossa, estamos muito seguros
disso, né, Wallace? É isso Estamos mesmo. muito seguros disso. Interessante. Iremos. Pastor Obrigado, Aníbal, Cássio. primeiramente, né, a paz do Senhor, pastor Aníbal, pastor Edson, pastor Wallace, nosso amigo Elias Faé e a todos os nossos irmãos, amigos, ouvintes, participantes. Interessante aqui que aquilo que conversávamos aqui no momento do intervalo, né? A partir do verso aqui 55, que o pastor Wallace trouxe nesta manhã, nesse processo aqui, às vezes o homem sempre quer interferir, né? A voz da razão, né? Quando disseram, né? Seu irmão e sua mãe, ó, fique a donzela conosco alguns dias. Então há essas interferências, e às vezes até por valores dessa vida, né? A nossa tradição, religiosidade, né? Cultura, né? A voz da razão. Então isso sempre está querendo interferir nessa decisão pessoal, nessa escolha do homem, né? Mas no versículo 56 mostra aqui que o Espírito Santo ele tem chamado nesta hora, né? E diz a palavra que ele tem intercedido por nós com gemidos inexprimíveis. Então o chamado está aí, o Espírito Santo está intercedendo, apontando o caminho, que é Jesus, né? O caminho, né? E no versículo 57 eles disseram, ó, chamemos a donzela. Aqui vem aquela questão do livre-arbítrio, né? Da escolha que sempre podemos fazer, né? Mas volta aqui, o enfoque maior aqui foi o versículo 58, né? A decisão de Rebeca. A decisão pessoal dela, ela estava definida, a palavra, né? Ó, eu irei. Então aponta, né, a questão da decisão que é pessoal, porque a salvação é individual, mas mostra que uma igreja nessa hora que está definida. É isso mesmo. Glória a Deus. Olha, Ricardo, você colocou aqui nós até comentamos, você colocou bem aqui o 56, que fala de Eleazar quando vieram com o argumento, né? Eleazar deixa claro aqui, ó, não me detenhais mais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. O que isso quer dizer? Que o Espírito Santo, ele está definido no propósito de Deus. Sim. Então o tempo chegou, ninguém vai deter mais o Espírito Santo. Então a igreja, ela precisa tomar essa posição. Por quê? Porque ele vai voltar. Eu vou voltar para a casa do meu Senhor. Não, o Espírito Santo, ele está determinado. Ele não vai levar em conta os argumentos, né? E nós temos falado, o pastor Zerdi tem sido muito enfático nas escolas bíblicas, nós temos aprendido sobre esse momento de decisão, sobre esse momento não adianta os argumentos, aquilo que eu tenho, a minha razão, aquilo que é efetivo, né? Por quê? Porque chegou o tempo da partida, não vai ter acordo. No dia e hora marcado, o Espírito Santo tocou a última trombeta para nós, o Espírito Santo vai levar a igreja. Então, ó, não me detenhas mais. E eu lembrei daquele texto, pastor Wallace, me dado todo o poder nos céus e na terra. Glória a Deus. Todo o poder está com o Espírito Santo, né? Ninguém é capaz de detê-lo. É como o azeite, né? Das 10 virgens. No dia do noivo, vai e de antes aos que vendem e comprai. Mas acabou, ele não está lá mais para vender. Então, nessa aqui, eu tenho que voltar. Ele vai voltar para o casamento. Agora eu queria explorar um negócio que a Aníbal falou aqui, e o pastor Wallace também, de certa forma, falou, que é o mordomo aqui, Eliezer ou Eleazar, depende aí da versão, né? Ele deu todas as informações do noivo que precisava. No outro dia, na escola bíblica acho que da semana passada, o pastor Gedeti falou que tem uma coisa inconfundível agora, o derramamento do Espírito e o que o Espírito Santo tem feito hoje na nossa vida, isso é um testemunho e isso é inegável. Então, olha só, meus irmãos, a referência aqui, hoje, trazendo para o nosso profético, é o que o Espírito Santo tem dito acerca do noivo para a igreja fiel, são coisas maravilhosas. Outro dia eu posso usar uma palavra aqui, inefável, né? Inefável, acho que foi na semana passada. Então, o que o Espírito Santo tem revelado à igreja nesta hora, que busca, que debruça na palavra, que ora, que jejua, que usa os recursos da graça, o que o Espírito Santo tem revelado acerca do noivo é coisa maravilhosa e é coisa que não deixa dúvida alguma
no coração daquele que recebe e que entende. Você tem que ir embora junto. Não tem como ficar. Porque esse relacionamento com o Espírito Santo, meus irmãos, é a coisa mais maravilhosa. Não é festa, não é entretenimento eclesiástico, alegria, festa dentro da igreja, fazer barulho, não. Mas é conhecer a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito. Por isso que esse relacionamento com o Espírito, ele é uma condição sem a qual nós não vamos ter arrebatamento. Não vamos ter arrebatamento se não for um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. Dons espirituais, revelação na palavra, mistério, ou seja, é um evangelho onde o véu está rasgado. Ou seja, a igreja entrou na intimidade com o Salvador Jesus Cristo. É essa igreja que vai ser arrebatada e não tem dúvida nenhuma, eu irei, porque eu entendi quem é o Senhor. E aí eu finalizo naquela pergunta que Jesus Cristo fez para o povo. As pessoas dizem que eu sou quem? Falaram diversas coisas. Mas e vocês, a igreja? Quem dizeis que eu sou? E a igreja que tem esse relacionamento com o Espírito Santo fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele responde: é essa igreja que o mal, a porta do inferno, jamais vai prevalecer contra ela. E o que for ligado na terra será ligado no céu. Olha que maravilha. Isso mesmo. Eu queria aqui explorar uma coisinha, pastor Edson. Voltando um pouco no que o pastor Ricardo Cassa falou no versículo 57. Que ele falou de livre-arbítrio. Porque aqui é maravilhoso como a palavra, né? A riqueza, nós não vamos explorar quase nada aqui nessa manhã, irmãos. É muito rica a palavra e aquilo que o Senhor pode acrescentar a cada irmão, meditando inclusive nesse texto. A profecia está aqui. Mas uma coisa que nos chama a atenção, o pastor Ricardo Cassa lembrou, quando diz assim: chamemos a donzela e perguntemos-lhe. Faça uma pergunta a ela. Eles disseram: faça a pergunta a ela. Nós estamos orando pelos vizinhos nesse mês. E eu lembro que o Senhor concedeu um dom há um tempo atrás, na igreja que eu estou ali, e disse o seguinte, que era para nós orarmos especialmente pelos vizinhos, porque o Senhor queria salvar vizinhos e o Espírito Santo estaria operando no coração deles. Era para a igreja estar atenta, orando e assistindo esses vizinhos, porque era uma coisa além daquilo que era, vamos dizer assim, o dia a dia da igreja. A igreja testemunha, a igreja assiste, a igreja visita, mas o Senhor disse que queria fazer uma operação maravilhosa. E nós fomos vendo os vizinhos chegando. Olha que maravilha. Essa semana agora, no culto de quinta-feira, aliás, no culto de sábado agora, uma senhora terminou o culto, ela estava lá, fomos assisti-la. Tinha uma outra senhora que também veio como vizinha da igreja, estava ali ao lado dela. E ela, é como se nós naquele momento fizéssemos essa pergunta para ela: quem trouxe a senhora aqui? A senhora foi convidada por quem? Não, eu vim sozinha. Eu vim sozinha. Não é a primeira vez que eu venho esses dias. Estava observando, a irmã disse: não, ela está aqui, assistimos, oramos por ela outro dia aqui no culto, veio no culto das senhoras. Disse assim: mas o que a senhora tem observado, o que a senhora quer dizer a respeito do culto, daquilo que a senhora tem visto? Ela disse assim: eu quero ficar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Ou seja, eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero ficar aqui. Vamos orar para a senhora. Eu quero ficar aqui. Então, olha, nós estamos sendo chamados. O homem, você que está nos ouvindo, você está sendo chamado. E a pergunta para você é: você vai com esse varão? É uma pergunta. A decisão é sua. O pastor Ricardo lembrou que é livre-arbítrio. Você vai dizer se você vai ou você não vai. Nós aqui estamos definidos. Nós iremos. Amém? Nós iremos. A igreja está muito bem definida.
e pessoalmente, individualmente, como o pastor Wallace lembrou, porque a decisão é pessoal, nós estamos também muito bem definidos pela intimidade revelada, pelo amor do Senhor revelado à nossa vida. Nós estamos definidos, iremos com esse varão, mas o Senhor está te chamando para você responder se você vai também com o Espírito Santo para a eternidade, se você vai deixar o Espírito Santo entrar na sua casa. Entra, bendito do Senhor, porque está fora. Deixa o Espírito Santo entrar na sua vida também para revelar o Filho, o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Ela tem uma resposta, né, pastor Aníbal? Ela tinha uma resposta sincera. E se a gente observar tempo de oportunidade, a igreja tem que ter uma resposta. Você pega, por exemplo, Cantares, né? Que é o teu amado mais do que outro amado? Eu estou falando de Cantares 5:9. O que é o teu amado mais do que outro amado? Tem que ter uma resposta. Pergunta-se duas vezes. O que é o teu amado mais do que outro amado? Ó tu mais formosa entre as mulheres. E aí pergunta-se de novo. Que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto conjuraste? Então, se você não tem uma resposta, é porque você não conhece o seu amado. Se você não tem uma resposta aqui, ó, chamemos a donzela e perguntemos-lhe. Pergunta para ela. Se ela não tem uma resposta, é porque o que ela ouviu, o conhecimento que ela tem do amado, não é bastante. Mas tanto aqui, em Gênesis, a donzela, Rebeca respondeu, eu vou. E quanto aqui em Cantares, a igreja fiel, ela sabe dizer quem é o amado dela, porque o que ela ouviu do Espírito é diferente, porque o João 14:26 se cumpre na vida da igreja. O Espírito Consolador faz lembrar, revela, dá entendimento de todas as palavras de Jesus. O interessante, né, que ali, aquele momento de definição, né, de Rebeca, pastor Wallace, porque o Espírito Santo, como disse o pastor Edson Souza, e a gente estava falando sobre isso, e também na escola bíblica dominical, ele vem definido, né? É como o Espírito Santo tem o Pai, né? É um projeto, né, de salvação, e foi falado aqui também que Eliezer, né, o pastor Wallace falou na mensagem logo depois, que o Espírito Santo, Eliezer como Espírito Santo, ele ia se retirar. Se Rebeca não vem, é oportunidade, é momento de definição, né, pastor? Existe um projeto de salvação, o Espírito Santo está pronto para se retirar, nós estamos vendo aí, né, estamos no fim, e tem que se definir. Eu irei. Irá tu com isso? Irei. Você vê que essa situação se deu há tantos milênios, né, atrás, e é tão real para nós hoje, né, por causa do aspecto profético. Por isso que tem se falado muito na escola bíblica sobre o mistério, né? O pastor Edson mencionou aqui o mistério, porque se você não entrar no mistério, se você não entrar no profético, você fica com uma bela história, uma história que você passou há milênios. Mas para nós essa história, ela nos dá segurança na decisão, porque os fatos que aconteceram, quando os sinais proféticos, né? Eleazar, antes de Rebeca chegar no poço, ele pediu, ó, a donzela que vem aqui e der água de beber é ela. Então cumpriu literalmente. Então nós temos visto literalmente o cumprimento daquilo que é profético. Então a igreja, ela está respaldada, ela não está tomando decisão pela cabeça de um líder religioso, não é? Ela está tomando a decisão pelo tudo que ela conferiu. Por isso que é pessoal, né? Porque você tem que ter o que você tem visto e ouvido, né? Não podemos, como diz lá em Atos, não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Então, o que você tem visto e ouvido? O que você tem confrontado diante desse momento para que você tome a decisão de querer ir para a eternidade, de querer ir com o Espírito Santo? Então é fundamental hoje cada um fazer a sua avaliação, examine-se o homem a si mesmo, né? E participe da comunhão. Então um homem tem essa tomada de Deus, deu ao homem a decisão de fazer. E interessante que eu estava aqui
lembrando, né? A sequência disso aqui, quando Rebeca sai com Eliezer para encontrar com Isaac, né? Eu até mencionei aqui antes um pouquinho. Isaac, diz o verso 63 em diante, assim: Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os seus olhos e olhou, eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os seus olhos e viu Isaac, e lançou-se do camelo e disse ao servo: quem é aquele varão que vem no campo ao nosso encontro? E o servo disse: esse é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se, né? Porque esse encontro vai ser dessa mesma forma, né? Nós podemos já imaginar como é que vai ser o nosso arrebatamento, né? Quando nós vamos ver Isaac vindo nas nuvens, né? Que não é Isaac, mas Jesus vindo nas nuvens, né? E nós vamos ver, e é no caminho que isso vai se dar, né? Então nós vamos ser recolhidos, não com esse corpo carnal, mas espiritual, em glória. Vamos encontrar com o Senhor nas nuvens para entrar nas mansões celestiais, como diz o pastor Aníbal. Entra, bendito do Senhor, aleluia, né? É a hora de entrar na eternidade. Então a igreja, ela está segura nesse momento, ela está vivendo esse momento maravilhoso, profético, né? Esse momento de decisão, e todos nós temos que tomar essa decisão. Todo dia, hoje, amanhã, depois, a cada instante, eu irei. E que bom dizer isso para o Espírito Santo, eu irei. Pastor Edson, só vou fazer menção aqui de um texto, né? Como diz o Espírito: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu tava com ele aqui já em Hebreus aberto aqui, o Ricardo. Esse aí é o arremate aí, o apelo final da mensagem, decisão, né? É decisão. Eu tava com ele, Ricardo, e os irmãos que estão participando conosco. Não endureça seu coração. E com o outro de Gênesis 6:3, que diz o seguinte: Gênesis 6:3, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, certo? Então, um momento ele vai ser retirado, ou o homem vai passar se ele não se converter ao Senhor. E aí, se não se converter, esse tempo da vida é o tempo da oportunidade. O nosso tempo de vida é o tempo da oportunidade. Então, se você ouviu hoje, o pastor Ricardo disse: não endureça o seu coração, porque é o tempo da sua oportunidade. Dizer não para Deus não é dizer para Deus, mas é dizer para si mesmo, é dizer para a vida eterna em você e para a sua alma, a vida eterna com Deus. Dizer não para Deus é isso, é você negar a vida eterna. Interessante, né, que Rebeca, ela vai, mas aqui diz no verso 53, e tirou o servo joias de prata e joias de ouro e deu vestidos e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Mas a gente vê aqui, né, a prata, né, a gente vê aqui o ouro, os vestidos, né, pastor Alisson? Todos o adorno da igreja, né? Então, a pulseira, né? Ele deu a pulseira, 2 pulseiras, né? Que fala justamente da comunhão dobrada, o pendente de ouro, né? Então, todos são os adornos que o Espírito Santo está preparando a igreja, porque ele ia levá-la, então ele precisava adornar. A igreja está sendo adornada, os dons espirituais, batismos com o Espírito Santo, né? São os adornos uma coisa, que garante a igreja. Interessante uma coisa, né? É sempre assim. Se você vê o filho pródigo, ele só precisou dizer que voltaria à casa do pai, arrependido. Mas quem preparou a festa foi o pai. Quem deu os vestidos foi o pai. Quem deu o anel para ele de volta foi o pai. Alparcas foi o pai. Quem deu aqui da mesma dele forma. Quem mandou, quem deu o abraço foi o pai. Quem mandou aqui todos esses recursos aí foi o pai. Abraão que mandou. Eliezer estava aqui, ó, dizendo: dá-me hoje um bom encontro e faz beneficência ao meu senhor Abraão. Era o compromisso que ele tinha. Então, o bom encontro, o Senhor está proporcionando para o homem. Agora, o Senhor só quer te ouvir uma coisa de você: eu irei. Só isso. Aceitar esse projeto. Eu irei. Não endureçais o vosso coração, né? Como o texto que
que foi lembrado aqui pelo pastor Ricardo, pastor Edson. Então, eu irei, porque a providência, o ouro, todos os valores, o Senhor já providenciou. A mãe, o filho aqui que diz, tudo não, providenciado. mais um dia ou 10 dias. Aí tem aquele texto, louco, se hoje pedires a sua alma, para quem será? Então a decisão não é amanhã, daqui 10 dias, é hoje. A definição é agora. É o momento da definição. Quando nós vemos o plano de salvação, o Senhor só quer um corpo adornado por aquilo que ele deu, não é verdade? Só precisava de Rebeca, só precisa de mim e de você falarmos, nós iremos. E o Senhor adorna, o Senhor veste, o Senhor calça, o Senhor dá tudo o que é necessário pra gente ir. Fazer um registro aqui, esse texto é muito marcante na minha vida, foi uma das primeiras mensagens que eu ouvi. E eu me lembro que na época o irmão, o pregador, disse assim, ó, a decisão tá aqui. Você pode dizer que sim ou que não. E a minha resposta naquele dia foi sim. Graças a Deus. Estamos aqui. Essa mensagem? E continuamos. Essa mensagem, pastor Ricardo? Sim. Ah, que maravilha. Estou falando que volta e meia a gente se converte de novo aqui. Eu falei isso aqui, né? É um processo contínuo. Coisa maravilhosa. Exatamente. Salvação é hoje, né? É hoje. Uma bênção gloriosa. Maravilha. Agora, uma coisa aqui, nós estamos numa madrugada. E num culto de madrugada, sempre o irmão espera um consolo, espera uma palavra que vai trazer para ele uma resposta de oração. E uma coisa aqui, a palavra, o nosso consolo é o Senhor Jesus vai voltar. O nosso consolo é ter o Espírito Santo conosco, o Espírito Santo consolador. Então, quando, de novo, voltando aqui ao texto, que está lá no versículo 31, quando diz, entra bendito do Senhor porque está fora. Meu irmão, deixa o Espírito Santo entrar na sua vida, na sua casa, porque com ele presente tem resposta para a necessidade. Tem vaso de ouro, tem vestido. Tem vestido, tem bênção do Senhor, tem da parte do Senhor o consolo no momento que precisa de consolo, tem da parte do Senhor o conforto quando precisa de conforto, tem resposta do Senhor. Então toda esta bênção Deus, ele tem preparado para nós. Aníbal, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, no 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13, ele vem falando, né, que primeiramente, quando o Senhor Jesus vier, primeiramente aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão, depois nós, e ele fala, depois nós encontraremos, e diz assim, portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. O maior consolo para a igreja dessa hora é o arrebatamento. Glória. Vamos sair daqui. Esse é o consolo. Sabe por quê? Porque nós não temos mais lugar nesse Aleluia. mundo. E nós temos esperança que vamos morar na eternidade. Esse é o maior consolo. O grande problema do mundo dos nossos dias é porque não sabe para qual o fim da vida deles. Pensa que vai morrer e acabou. Mas para nós não. É vida eterna. Eu complemento a esperança e a certeza. A igreja tem a certeza. Esperança e certeza. Que vem da fé. Tem a certeza. Esperança e certeza. É fé. firme fundamento. Exatamente. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Daria para fazer mais uns 3 pós-madrugada, né? Com esse a tema riqueza é muito grande. É muito grande, a riqueza é muito grande, mas a gente, né, está indo para a parte final aqui do nosso pós-madrugada. Podemos aqui fechar em relação ou o pastor tem alguma palavra a dizer para a gente fechar sobre essa belíssima história e que é um projeto do Senhor para as nossas vidas. Glória a Jesus. Para arrebatamento. Então, nós vamos agora, os pastores. Eu só diria uma coisa, Faé. Fique à vontade, pastor. Nós estamos aqui num tempo cronológico. Então, cronológico tem que olhar o relógio, volta. Então, às vezes nós não queremos nem sair desse profético, porque o profético é eterno, né? Quando o Senhor diz de tempo na palavra, o Senhor está dizendo porque nós estamos nesse tempo. Mas a palavra, ela é eterna, né? Isso, a riqueza, às vezes a gente não quer sair, não quer parar, como você falou, não dá. A vontade é de continuar, mas temos um tempo a cumprir. Aqui na terra nós estamos no cronológico, né? Mas bom é viver a eternidade de Deus.
Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E é você que está nos acompanhando, né? Porque esse tema, né, está sendo falado aqui e nós estamos também no YouTube e você pode estar assistindo isso hoje dia 14 de agosto, você pode estar assistindo isso, se o senhor não voltou ainda, em 2025. Quer saber mais sobre tudo que foi falado aqui? Tá com alguma dúvida? Leia então Gênesis 24. Gênesis 24, aqui você vai, né? Não dá tempo da gente contar toda a história aqui, né? Nós fomos falando, mas você pode abrir a sua Bíblia, você que está em casa, né? A qualquer hora do dia e da noite, está aqui Gênesis 24, conta essa história belíssima, riquíssima, você vai entender tudinho. Nós estamos falando aqui, o Espírito Santo vai falar com você através dessa palavra que foi trazida tanto na madrugada quanto agora aqui no pós-madrugada, onde nós adentramos um pouco mais no texto. Nós vamos agora, os pastores despedindo, a gente vai ter um momento de oração daqui a pouco. Amém. Nós queremos dizer nossa satisfação, né? Alegria de estar mais uma vez aqui na madrugada e mandar os nossos abraços, que a gente não pode deixar, a irmã Carol, né? Com seu esposo Klaus lá de Cachoeira, a gente sempre manda. Ontem era meia-noite, ela tá mandando já manda um abraço a todos os irmãos da bancada, dê um abraço a todos. Então, irmã Carol, nosso abraço para a senhora, para o seu Klaus, nossos queridos irmãos de Cachoeiro, de Muqui, de Atílio, de Mimoso, especial um abraço para o pastor Ivone, né? Ivone e Fabrício, né? E Wanderson e tantos outros ali dessa região, dessa área, dessa cidade tão boa que nós temos podido conhecer, nossos queridos irmãos. Nosso abraço fraternal aos nossos companheiros de bancada, a tia Josenice. Então já comecei, eu vou sair logo na frente para mandar um abraço para a tia Josenice, né? As três estavam juntas esse final de semana na igreja. Imagina, hein? Que festa. Lá vim pra cidade, lá onde tá minha mãe, ficaram as três lá. Nosso abraço à nossa igreja aqui de Coqueiral de Taparica. Nós vivemos uma experiência maravilhosa nesse sábado com jovens, uma vigília que fizemos de manhã. Depois estivemos aqui com o Faé visitando a rádio. Eles ficaram muito alegres em conhecer os detalhes da parte de som, que tira os ruídos, então foi muito interessante. Então, nosso abraço à nossa querida igreja, nossa amada igreja, onde temos vivido experiências maravilhosas. E a todos os companheiros da bancada, prazer estar aqui com o Ricardo, Aníbal, Edson e os nossos irmãos que sempre estão conosco ao vivo aqui na madrugada. E eu comentei lá na postagem lá do senhor lá, hein? Amém. Edson, pastor Edson. Amém. Eu quero também glorificar a Deus, né? Glorificar a Deus por mais uma segunda-feira estarmos aqui, essa oportunidade de estarmos nessa madrugada de oração e falando acerca da palavra do Senhor que está escrita na nossa alma, no nosso coração, pelo Espírito de Deus, né? Então isso aqui é fortalecimento da nossa fé e é tão bom a gente compartilhar isso, que os irmãos enviam as suas contribuições, aquilo que você colhe nas escolas bíblicas dominicais, nos cultos diários da igreja, porque o Espírito não para de operar e tudo que nós temos hoje no nosso meio veio pelo Espírito Santo, esse monte de presente dado aí pelo Espírito Santo, como foi dito nessa pregação. Então, um grande abraço para todos os nossos irmãos de Gaivotas 2. Eu quero mandar aqui um abraço especial para o pastor Erli Martins, que fez aniversário dia 12, mandar um abraço para ele. Também para o Roberto Ian, que faz aniversário no mesmo dia, no dia 12. O pastor Erli até pediu assim: manda um abraço para o meu amigo Roberto Ian, que faz aniversário no mesmo dia que eu. E também ele pediu, inclusive, para agradecer a igreja dele, a igreja da Lagoa, lá em Florianópolis, porque fizeram uma surpresa para ele, os irmãos ali, a irmã Priscila, esposa do Ronaldo, juntamente com todos os irmãos, né? Eu cito a irmã Priscila aqui, mas em nome dela, envolvendo toda a igreja da Lagoa em Florianópolis. Um grande abraço, tá? O pastor Erli ficou muito feliz, foi uma surpresa agradabilíssima, surpresa que fizeram para ele no aniversário dele,
Ele ficou tão feliz que não poderia deixar de registrar esse abraço carinhoso a toda a Igreja da Lagoa, que é onde ele pastoreia. Um abraço para nossa irmã Juliana Silva, aniversariante aqui da nossa igreja de Gaivotas 2, fazendo aniversário hoje. Um grande abraço, tá, minha irmã? Deus continue te abençoando. E a todos os nossos irmãos da igreja de Gaivotas 2, um grande abraço, e a todos os nossos irmãos que participam conosco nessa manhã também. A paz do Senhor, queridos, uma boa semana. Pastor Aníbal. Nós nos alegramos sempre, né, em estar aqui nessas manhãs de segunda-feira, na rádio, em qualquer atividade aqui é sempre uma alegria, porque a bênção é muito grande daquilo que o Senhor tem operado. E o resultado, irmãos, lembremos, daquilo que nós meditamos aqui nessa manhã é fruto do início e de todo o trabalho que tem sido realizado na Escola Bíblica Dominical. A palavra que o pastor Wallace leu o texto e todo o desenvolvimento em cima daquilo que é a oportunidade perdida que está sendo estudado na Escola Bíblica. Então, se eu posso aqui dar um conselho aos irmãos, uma orientação aos irmãos, não deixe de estar na Escola Bíblica Dominical, porque tem sido uma riqueza e uma bênção. Eu digo até que é uma necessidade que nós temos para a nossa caminhada neste tempo, porque o Senhor tem ali orientado e nos colocado dentro desses marcadores proféticos, dentro daquilo que Deus tem operado neste tempo para o conhecimento e para o preparo da igreja. Eu deixo um abraço a cada um dos irmãos. A tia Josenice ali, o pastor Wallace já lembrou dela, né? Deixo mais uma vez um abraço para ela, para a tia Didi, a minha mãe. As três estavam juntas nesse final de semana ali na igreja, uma alegria. E os irmãos Jardim da Penha 3, cada um dos irmãos. Ontem tivemos ali na igreja de Mata da Praia com o pastor Heber, né? Um culto lá de aniversário da igreja. Então, um momento de reencontrar aqueles irmãos, que a gente manda um abraço também. E a todos que estão nos ouvindo, a paz do Senhor, um abraço a todos. Antes do Ricardo falar, eu queria dar um abraço, que eu recebi uma mensagem aqui especial, né? A minha filha falou, manda um abraço, que eu e a Bia estamos assistindo, a Beatriz, minha neta, né? Então, um beijo para a querida filha Michele, para Beatriz, minha neta, também, que está aqui participando da madrugada. Não pode faltar esse abraço, De né, jeito nenhum. pastor Wallace? Eu deixo aqui também um abraço a todos os irmãos, os amigos, e também glorifico a Deus, né, o Senhor, por esta oportunidade que Ele sempre nos concede aqui, neste momento aqui, um momento sempre de aprendizado, né, de comunhão. Então isso nos traz uma alegria, né? E um abraço a você também, Faé, todos os irmãos, os amigos que trabalham aqui na rádio e da igreja onde estamos lá, bairro de Fátima 2. Um abraço fraterno aos nossos irmãos, né, que estão ali congregando, né? E que Deus possa nos dar uma semana abençoada na presença dele. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a presença dos nossos queridos pastores aqui na madrugada. Também mandando um abraço a você, essa grande audiência, né? Aqui pela Rádio Manaim, pela TV, no satélite, também aos amigos e irmãos no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. E lembrando que os irmãos podem também, quando assistir ali no YouTube, deixar o seu comentário, né? Participação dos irmãos, também curtir, a curtida ali no conteúdo, né? Que ajuda a própria plataforma, o YouTube, a mandar para mais pessoas são alcançadas. E se você dá uma olhadinha, né? Ontem o pastor Josias Júnior falou na Escola Bíblica Dominical, né? Que os irmãos da igreja têm descoberto que muitos irmãos assistem os cultos, assistem o programa Anunciando o Evangelho Eterno, assiste a madrugada, pós-madrugada, assiste o Ligue 0800, o Manaim News, mas deixa eu ver, tá inscrito? Não tá inscrito, então dá uma olhadinha, se não tiver inscrito, se inscreva no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, compartilhe os links, que nós estamos aqui, né? Esse pós-madrugada, a madrugada, né? A palavra que foi trazida, uma palavra, como disse o pastor Wallace, há tanto tempo atrás, e é tão profético,
mais profético do que nunca, né? A volta do Senhor Jesus está muito próximo, né? E quando a gente compartilha o link, quando a gente manda num grupo de WhatsApp, né? A gente manda tanta coisa, né? Algumas notícias. Olha aqui, qual é a notícia mais maravilhosa que a gente pode mandar para alguém? É esse projeto de salvação. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pai do Senhor, pastores, o Senhor abençoe a nossa semana, né? E nós teremos o momento de oração, né? A gente vai dar a paz do Senhor aos nossos queridos pastores. Nós damos a paz do Senhor Jesus aos queridos e amados amigos e irmãos que estão nos acompanhando. Amém? Aqui já está programado aqui a vinheta do momento de oração. Nós teremos momento de oração. Nosso querido pastor Aníbal Neri, nosso querido pastor, estará orando, encerrando esse nosso período. Momento de oração. Nosso Deus e Pai, nós clamamos a Ti, suplicando pelo poder que há no sangue do Teu Filho Jesus. Amém. Colocamos diante do Teu altar, Senhor, aqueles que precisam nesta hora de um recurso na sua saúde. Que haja, Senhor, assistência do Espírito Santo, companhia dos Teus anjos. Senhor, opera em diagnósticos, em respostas. Senhor, no alívio de dores. Oh, meu Deus. Senhor, opera uma bênção, Senhor, em ter cada um destes e seus familiares o conforto necessário. Lembramos aqui, Senhor, especialmente da nossa irmã Creuzinha, Oh, meu esposa do pastor Tarcísio. Verdade. Senhor, que o Senhor esteja dando saúde à tua serva. Meu Deus, concedendo ali o conforto nesta hora, alívio de dores. Senhor, conceda esta bênção. Pedimos também, Senhor, pela irmã Mônica Amém. Zampieri, que vai fazer uma cirurgia no dia 18. Senhor, cuida, ó Pai, livra, prepara todas as coisas. Suplicamos, Senhor, que a companhia do Senhor esteja ali com a tua serva. Pedimos também, Senhor, pela saúde do pastor Edim José Vital, ali de Teixeira de Freitas, que está em tratamento oncológico. Senhor, socorre. Senhor, assiste, ó Pai, este teu ungido. Nós te pedimos esta bênção sobre o teu servo, Senhor, também pela vida da irmã Jeane Andrade, Senhor, dali da igreja de Bairro de Fátima, que o Senhor possa também assisti-la, Oh, meu Deus. concedendo ali os livramentos, concedendo, Senhor, a bênção de ela ter a certeza de que o Senhor está ao seu lado, Meu Deus. cuidando da sua vida. Pedimos também, Senhor, pela saúde das nossas irmãs, estão idosas em suas casas, a irmã Marise Pinheiro, a irmã Nelly Rabelo. Abençoa. Senhor, guarda as tuas servas, que a tua bênção e a tua mão esteja estendida sobre as suas vidas. Pedimos, Senhor, também pelo nosso irmão Alair, ali da igreja de Bento Ferreira, em Vitória, que o Senhor esteja cuidando, ó Pai, da vida dele. Pedimos por aquela criança, a Helena, que está fazendo também tratamento oncológico, tem apenas 4 anos de idade. Cuida, meu Pai, da tua Senhor, que haja um socorro a ela, a esta família, que ali também, Senhor, outros sejam alcançados em salvação neste momento. Pedimos também pelo teu servo Ranilton, ali de Portugal, Senhor, a recuperação dele, a bênção na vida dele, Senhor, e da sua família, Senhor, na saúde e, Senhor, na assistência, aquilo que os teus servos precisarem neste tempo. Pedimos também pelo Éder, que está em recuperação de uma cirurgia, Senhor, que o Senhor esteja concedendo a bênção de que ele seja totalmente recuperado, ó Pai. Pedimos também pelo tratamento oncológico feito ali pela irmã Solange, que neste tempo, Senhor, o Senhor esteja concedendo a ela a vitória que ela precisa nesse tratamento. Também o irmão Luiz Gobi, a sua saúde, e a sua esposa também, que sejam assistidos por Ti, Senhor. Suplicamos também pela irmã Conceição, ali do Rio de Janeiro, Senhor, que haja uma bênção de saúde na vida dela. Pedimos também, Senhor, o
o Senhor possa abençoar aqueles teus servos que estão indo para os seus locais de trabalho, que precisam de uma porta de emprego aberta. Pedimos, Senhor, por aqueles que vão para escolas, Senhor, que aqueles que estão em casa, que haja livramento, que haja a tua bênção. Pedimos, Senhor, principalmente que a salvação e a comunhão seja preservada na vida dos teus filhos. E agora, Senhor, queremos te glorificar por aqueles que estão aniversariando. O irmão Cássio, ali na Paraíba, na igreja de Prata. Senhor, te louvamos pelo aniversário desse teu servo. Glorificamos a ti também, Senhor, pela vida do pastor Erli Martins, pela vida do irmão Roberto Ian, pela vida da irmã Juliana, da igreja de Gaivotas. Senhor, como foi citado aqui, glorificamos a ti por mais este ano de vida na vida dos teus servos. Que a bênção do Senhor esteja com os teus filhos, ó Pai. Glorificamos, Senhor, por toda a tua bênção. Pedimos aqui por aqueles que trabalham na Rádio Manaim, o irmão Faé, o irmão Elias Faé, o irmão Kleber. Senhor, que o Senhor esteja cuidando dos teus filhos, demais companheiros, irmãos que trabalham, que o Senhor possa abençoá-los em todo esse trabalho que tem sido, Senhor, de grande valor para a salvação, para o sustento, para a chegada da informação e das experiências à vida dos teus servos. Abençoa também, Senhor, mais uma vez te pedimos pelo presbitério. Sim, Senhor, que ali o Senhor esteja concedendo a bênção do teu Espírito, amém, a tua mão estendida, como o Senhor tem feito até aqui, dando a segurança em cada decisão. Sim, meu Pai. Pedimos também, Senhor, pelo teu povo, que a tua mão esteja estendida em cada igreja, Senhor, haja a tua paz, haja a tua assistência, haja as revelações. Suplicamos por esta bênção. Fica conosco, ó Pai, neste dia, em nome do Senhor Jesus. Amém.